Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui o vídeo 2 da aula 3, disciplina matemática elementar e discreta. Já falamos no vídeo 1, então no vídeo 1 nós falamos da função constante, função afim, primeiro grau, linear e identidade. Nessa aula nós falaremos sobre a função quadrática. Então vamos lá para a aula da função quadrática, tá? Outra coisa, pessoal, só lembrando que é uma revisão praticamente, né? Já falei isso no primeiro vídeo, mas só para repetir, nunca se esqueçam, vocês têm que pegar o livro, dar uma lida, tá? Material, para você complementar esse estudo aqui. Aqui é o norte, é um resumo da teoria, obviamente, para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, vejamos. Função quadrática ou função do segundo grau. Sua fórmula genérica, né? Sua expressão genérica. Deixa eu mudar a cor da caneta para ficar mais chamativo, tá? Então tá aqui ax ao quadrado mais bx mais c, muito conhecido, onde necessariamente o a tem que ser diferente de zero para não eliminar o termo quadrático. Esse termo é o quadrático, tá bom? Então b e c podem ser zero, mas o a não. Exemplos, é só você atribuir valores para a e b, né? Então f de x, a gente pode colocar aqui 2x ao quadrado menos 5x mais 1, né? G de t, vou fazer uma função de t aqui, ó, por exemplo, tá? 3 meio de t menos 5t ao quadrado. Pronto, é uma função quadrática. Não tem um termo c, mas tem a e b, ok? Posso usar a raiz, tá? H de a, né? Raiz quadrada de 5a ao quadrado, ó. O a ao quadrado não pode estar na raiz, mas o termo sim, aqui é o a, tá? Da formazinha. Esse a aqui é raiz de 5, ó. Menos raiz de 3 sobre 2 x menos, vou até colocar aqui, ó, já pensando na aula de hoje, log de 3 na base 2, né? Que é um número, tá bom? Então é uma função de segundo grau. Seu gráfico, pessoal, tá aqui, ó, interessante, né? Para termos uma função quadrática, o seu gráfico, uma parábola, nós pegamos aqui um cone circular, tá? Um cone circular, reto, tá? O famoso chapeuzinho de aniversário, todo mundo já viu, e cortamos ele com um plano, tá aqui, ó. E aí a figura que nós temos nesse caso aí faz uma experiência mental, né? Uma abstração que você vai ver. É uma parábola. É assim que nós fazemos do ponto de vista geométrico, tá bom? Assim que nós desenhamos a parábola. Obviamente também tem outras maneiras de desenhar a parábola, tá? Da teoria das funções quadráticas, de novo, pessoal, não vou ficar falando ponto por ponto, mas é um resumo, né? Muito conhecida aqui a forma de Bhaskara, tá? Vou até colocar entre aspas. Uma dica para vocês aí, pessoal. Essa fórmula, na verdade, o nome dela não é Bhaskara. Isso é uma confusão na tradução aí para a nossa língua, tá? É só no Brasil, praticamente, que o pessoal conhece esse termo, tá? É a forma de resolução da função quadrática, tá? Mas que aqui no Brasil conhecemos como forma de Bhaskara. Cuidado, se for para fora, tá bom? Então tá aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde que delta, ou discriminante, às vezes também conhecido, é b ao quadrado menos 4ac. Formulazinha bem famosinha para conhecer as duas raízes, né? A função de segundo grau sempre tem duas raízes, tá? Se o delta é menor do que zero, não possui raízes reais, cuidado que pode ter raízes complexas, tá? De qualquer forma, sempre tem duas raízes. Sempre tem duas raízes, não se esqueçam disso. Nos números reais, se a função, ó, por isso que a gente tem que ter cuidado nos conjuntos, ó, primeira aula, for de R em R, aqui em cima, ó, se for assim, aí aqui tudo bem, não tem raízes reais, tá bom? Aí tem raízes complexas. Se o delta for igual a 1, existem duas raízes reais e iguais. E se ele for positivo, as duas raízes reais são distintas. Outra maneira, você pode ter a função já fatorada, e aí fica muito claro que é uma raiz aqui e a outra raiz aqui, tá? Outra maneira é fazer um sisteminha pela soma e produto. A soma das duas raízes é menos b sobre a, e o produto das duas raízes é c sobre a. Nós temos essas maneiras aqui de encontrar as raízes da função quadrática. Bom, aí vai depender do caso, se é completa, se é incompleta. Tem uma gama de aplicações disso aí, tá? Outra coisa que nós queremos conhecer, pessoal, olha só, a parábola ou ela é concavidade para baixo ou é concavidade para cima. Aqui é quando o a é menor do que zero, concavidade para baixo, e aqui é quando o a é maior do que zero, tá bom? E aí nós teremos aqui então um ponto de máximo nesse caso, e no outro caso aqui um ponto de mínimo, máximo, mínimo. E aí a gente consegue descobrir isso por essas fórmulas aqui, né, ó. X do vértice é a soma das raízes dividido por 2, ou seja, a média das raízes, tá bom?
Ou, se você fizer uma continha, menos b sobre 2a. E o y do vértice é só você pegar o f do x do vértice, né? Substituir na função, você tem, ou se quiser fazer por fórmula, menos delta sobre 4a. Tem várias maneiras aí, não se prendam a fórmulas, ok? Uma coisa muito interessante, aí o para-ordenado fica assim, tá? Menos b sobre 2a, que é o x, e aqui o y, menos delta sobre 4a. Vamos lá, muito interessante que eu ia falando para vocês aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a primeira raiz, né? A gente já sabe disso, x', x duas linhas, muito conhecido. O x do vértice está bem no meio certinho, tá? Nós falamos que esse ponto aqui é o ponto onde passa a reta, né, de simetria da função. Aqui tem uma reta, ó, que ela é simétrica, tá bom? E aqui está o x do vértice. Como nós vimos, ele é a média, por isso que é a média, ok? Só como exemplo, né? Vamos supor que aqui é menos 1 e aqui é 3. Então, você vai fazer a média desses dois valores aqui, que vai somar esses valores e dividir por 2, como nós vimos. 3 com menos 1, 2, divide por 2, 1. Então, o ponto médio é aqui. Se vocês medir as distâncias, dá exatamente. Daqui até aqui dá 2 unidades e do 1 até o 3 também dá 2 unidades, tá bom? De distância. E aí, nós usamos isso para definir a imagem da função. Olha só, a imagem da função, quando A é maior do que zero, com cavidade voltada para cima. E aí, os y está desse ponto aqui para cima, ó. Então, y pertencente aos reais, tal que o y é maior do que o y do vértice. E no caso, quando A é menor do que zero, nós temos aqui a mesma lógica ao inverso, né? Então, y pertencente aos reais, tal que o y é menor do que o y do vértice. É só lembrar, pessoal, A maior do que zero com cavidade para cima, portanto, ponto de mínimo, não se esqueçam disso. A menor do que zero com cavidade voltada para baixo, portanto, ponto de máximo, tá? Se você tem dúvidas nisso daqui, né, vai lá, pega o livro e dá uma revisada. Pessoal, isso aqui é conteúdo do ensino médio, tá? Aqui tem um gráfico só pra gente fazer um resuminho do que nós falamos. Então, ó, raiz, primeira raiz, deixa eu só mudar a cor da caneta para chamar mais atenção ali. Então, vou colocar de vermelho agora. Então, a primeira raiz é menos 3, a segunda raiz é 4, né? O x do vértice está exatamente no meio, a gente sabe disso. O y do vértice aqui, 6, alguma coisa, não dá para ver, né? Teria que saber a equação, não sabemos a equação dessa aqui, tá bom? É só um gráfico. A partir daqui, ó, do menos 3 para trás, a função é positiva, já falamos bastante disso. Entre as raízes ela é negativa e fora dessa aqui ela é positiva, né? Para valores maior do que 4. Então, a imagem, de novo, ó, é desse valor aqui, 6, alguma coisa negativo, para cima, ó, tá? Para cima, ok? Olha, ela desse lado decresce, tá decrescendo, até o x do vértice, né? Ou até o y do vértice, como queira, até esse ponto aqui, até o vértice. E aí depois ela cresce. Então, diferente lá do primeiro vídeo, função afim, função primeiro grau, função linear, ela só era crescente ou decrescente. Essa não, ela tem duas. Outra coisa que a gente pode ver, pessoal, essa função, ela não é bijetiva, tá? Cuidado aqui, ó. Por quê? Se eu traçar uma reta aqui, ó, paralela, vou pegar aqui de outra cor. Se eu traçar uma reta aqui paralela ao eixo de verde, ó, ao eixo X, ela vai cortar em 2 pontos. Por isso que ela não é bijetiva, não possui inversa. Mas eu posso fazer uma restrição. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, do 2 para frente, aqui, ó, do 2 para frente, se eu pegar o domínio dessa função, vamos definir a função do 2, por exemplo, até o 4 só. Aqui. Aí ela tem inversa, porque se eu vou pegar essa parte aqui, ó, só estou pegando essa parte aqui do gráfico, daqui até aqui, ó. E aí, se eu fizer retas paralelas aqui, só vai cortar uma vez, tá bom? Então, vejam que se sobrejetiva, injetiva, objetiva tem inversa, depende do intervalo que você está trabalhando. Aí nós falamos que nós temos uma restrição, tá? Não são todos os reais. Agora, se o exercício tiver, ó, f de r em r, aí não tem inversa, tá bom? Porque ela não é bijetiva. Então, cuidado com essas perguntas. É bijetiva, é injetiva, tá bom? Para não confundir. Depende do intervalo que você está analisando, ok? Função exponencial, pessoal. Tá aqui a regra, né? A expressão da função exponencial. Então, é 1a elevado a x, onde, por definição, o a tem que ser sempre um número positivo.
Bom, 0 não faz sentido, né? Porque 0 elevado a qualquer potência é 0. E, obviamente, também o 1 não faz sentido. O A, então, vai ter que ser diferente de 1 aqui. Ok? Bem simples essa função também. Observem que nós estamos estudando, pessoal, as expressões simples, tá? A elevado a x, né? Não tem aqui, ó, só para adiantar. Cuidado que pode ter uma função assim, ó, g de x, 1k vezes a elevado a x. Não é essa função que nós estamos estudando, tá? Mas a partir dessa aqui, desse gráfico aqui, a gente consegue entender outras, tá bom? Só cuidado com isso. Então, aqui a forma é muito simples. É uma base elevado à potência, né? Onde A é a nossa base e o x da função é a potência, ok? Então, exemplo aqui, ó. F de x igual a 3 elevado a x. O nosso A vale 3. Fazendo uma tabela, isso aqui é do ensino médio, inclusive, né? Só para lembrar que é uma revisão. O pessoal plota alguns pontos, né? Tá aqui os pontos, ó. Se a gente fizer os pontos, vai ter esse formato aqui, o gráfico, ó. Então, nesse caso aqui, ó, para A maior do que 0. E nesse caso aqui, perdão, A maior do que 1, ó. Cuidado, tá? Ele sempre é maior do que 0. Lembra aqui em cima, ó. Deixa eu até apagar aqui, para isso ficar bem claro, pessoal. O A sempre, ó, de verde aqui destacando, sempre é maior do que 0 por definição. Condição de existência da função exponencial. Nesse caso aqui, além de maior do que 0, ele é maior do que 1. Vou falar que é maior do que 0 é óbvio, né? Então, maior do que 1, a função é crescente, ó, já adiantando, tá? E se o A estiver menor do que 1 e maior do que 0, a função é decrescente. Olha o gráfico, né? Decresce, tá? Parece uma rampa de skate, né? Ó, decresce, tá bom? Não se esqueçam disso. Só depende do A, ok? É óbvio que toda vez que você trabalhar com uma função exponencial, você vai estar falando de potência, pessoal. E aí é muito importante que revisem as propriedades de potência. Eu trouxe algumas aqui, não vou falar de todas, só para lembrar que isso aqui já foi bastante estudado, né? Então, ó, produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Não é mesmo? Tá bom? Tem a regrinha aqui do produto. Agora, a potência aqui é a mesma. Então, eu posso colocar a potência aqui, ó. Tá bom? Seria como se fosse uma distributiva, né? Distribui para o A e distribui para o B, tá bom? A mesma coisa aqui na divisão, né? Se eu tenho uma divisão elevada a um expoente, o expoente vai para o numerador e para o denominador, distributivo, tá bom? E aqui uma potência de potência, ó. Se eu tenho A elevado a M, entre parênteses, os parênteses é importantíssimo, tá bom? Eu vou fazer o produto de M vezes N. Só uma atenção aqui que às vezes as pessoas erram por bobeira. Essa potência aqui, ó, 2 elevado a 3 elevado a 2. Isso aqui, se não tiver o parênteses, é 2 elevado a nona. Porque 3 ao quadrado é 9. Tá? Se eu tiver 2 elevado a 3 ao quadrado, é 2 elevado a sexta, que é essa regra aqui, ó. Então, cuidado com as regrinhas. Enfim, são algumas regras, não são todas, obviamente. E lembrando já que estamos falando de potência, que as raízes podem ser estudadas também como potência via essa propriedadezinha aqui, né? Toda potência que nós falamos aqui nesse slide, pessoal, observe que as potências são números naturais, tá? E aqui, quando nós colocamos números fracionários, fração, e nós temos as propriedades da raiz. Então, nós podemos falar que a raiz é uma potência com expoente racional, tá bom? E aí temos também as regrinhas, né? Produto de raízes de mesmo índice. Conserva o radical e o índice entra com o produto dos radicandos. Bom, tem várias formulazinhas, não vou ler todas, tá bom? Mas está destacado aqui no slide. A dica é o seguinte, se você não lembra disso, dá uma pesquisada, pessoal, dá uma revisada, tá bom? Procura aí nos livros ou na internet, em algum buscador, tá bom? Uma muito interessante é essa aqui, ó, que é bem fácil de entender. Vou mostrá-la aqui, ó. Eu tenho aqui, né, ó, A elevado. Essa aqui é a mesma que está aqui em cima, ó, M sobre N, né? Lembrando aqui, ó, a potência do radicando vira o numerador e o índice da raiz vira o denominador. Isso aqui é uma fração, pessoal. Toda fração, ó, vamos supor que fosse assim, né, 3/4. Se eu multiplicar aqui em cima por 2 e aqui embaixo também por 2, eu não mudo a fração, tá? 3 vezes 2 seria 6. 8. 3/4 é equivalente a 6/8. Aqui continua também a mesma coisa. Eu posso multiplicar por qualquer número, tá bom? Então, poderia multiplicar por P. Multiplico por P e por P. No final das contas, eu simplificaria, né? É o contrário da simplificação, estou multiplicando. Então, nós podemos pegar uma raiz e multiplicar, olha que interessante, né?
Se eu tenho aqui raiz cúbica, né, de a elevado a 4, se eu multiplicar aqui fora por 2, também multiplica aqui por 2. Tá? Propriedade bem bacaninha. Ok? Então, voltando da função exponencial, pessoal. Voltando aqui da função exponencial, qual é a conclusão que nós temos? Né? Se o a é maior do que 1, a função é crescente. Sempre é maior do que 0, não se esqueça. Se está entre 1 e 0, é decrescente. É uma função injetora, isso é muito simples de ver. Tá bom? Eu vou até mostrar aqui que nós temos aqui um gráfico. Deixa eu pegar aqui o gráfico, está aqui. O gráfico. Já vou falar dessa função. Ela é injetora porque se eu fizer linhas paralelas ao x, só vai cortar uma única vez. Então ela é injetora e de certa forma até objetora, mas vamos falar isso já, tá bom? Voltando aqui, só para terminar isso aqui. O domínio são todos os reais, já que a gente pode colocar qualquer número, né, na potência, tá bom? Ela sempre está acima do eixo do x. Ó, se a gente voltar aqui, a gente percebe isso, sempre acima do eixo x. E ela sempre vai passar no ponto 1 aqui, ó, né? Tá? Porque quando o x for 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Ok? Agora, olha só, pessoal. Surge agora, bastante atenção nessa parte do vídeo, uma função especial, tá bom? Primeiro vamos conhecer aqui o número de Euler, que lê Euler, mas é o número de Euler, tá bom? Ele é definido por esse limite aqui, do cálculo 1. Existem outras maneiras, não vou me ater a isso agora, não é o objetivo principal da aula, mas ele é uma constante, dá para ver aqui, ó, que ele é uma constante, 2,718, tal. Assim como o π é uma constante da geometria, nós temos aqui a constante de Euler do cálculo, tá bom? Tem essa maneira aqui, ó, de somatório também, né, de transformar, de encontrar esse número usando o fatorial aqui, tá bom? Tem aqui uma aplicação da matemática financeira que tem a ver com capitalizações. Não vou entrar nesse mérito. Eu quero que vocês saibam o seguinte: existe uma constante do cálculo chamada de Euler. Tem diversas maneiras de explicá-la, de chegar até ela. Não é o objetivo dessa videoaula, mas o valor dela é esse aqui, ó, 2,7182 é um número irracional, tá? Ok? Geralmente nós usamos a calculadora ou aproximamos para 2,71, 2,7, 2,72, vai depender do caso, tá? E ela tem uma aplicação muito grande, pessoal, no cálculo, essa constante. Por isso que nós conhecemos uma função f de x, usando ele como base aqui, ó, e elevado a x. Essa é chamada como a função exponencial natural, tá bom? Vou chamar assim, porque usa a constante de Euler, tá? Então, muitas das vezes quando o pessoal fala função exponencial, está se referindo a essa função aqui, tá? Aqui está o gráfico dela, sempre não deixa de ser uma função, uma potência, passa no 1 e no 0. Ela é sempre crescente, porque 2,71 é maior do que 1, ok? E aqui tem algumas características, né? Ela passa no 0, 1, e quando o x for 1, nós temos o número de Euler, que está aqui, né? Quando o x for 1, aqui, ó, 2,71 aproximadamente, aqui, 2,72 aproximado, tá bom? Funciona exatamente como qualquer outra função exponencial, tá bom? Fechando aqui o domínio dela, os reais, rapidamente, né? Pode ser qualquer valor. A imagem é os reais positivos, diferente de 0, vamos colocar assim, né? Eu não posso ter 0, mas a partir do 0, qualquer valor eu posso ter para o y aqui, ó. Então a gente faz assim, a bolinha aberta aqui e qualquer valor aqui, ó, nesse intervalo aqui, ok? O sinal, ela é sempre positiva, tá acima, né? Então, sempre positiva, olha só que interessante. Ela cresce. Ela não tem raiz, né? Que ela não corta o eixo, não tem, ó. Não corta o eixo do x, corta o eixo do y, mas isso não é raiz. Não tem ponto de máximo e ponto de mínimo, se ela não tiver restrição, conforme eu já expliquei aí lá na função quadrática, né? Não tem, vou até colocar entre aspas aqui, né? Desde que a função seja de R em R, tá bom? Então, vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, pessoal. Então, até o próximo vídeo.